Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Marcelo, da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. E nessa noite eu venho para estudar mais um pouco da palavra junto com vocês. Desejo aprender com vocês também algo muito precioso a respeito da palavra do Senhor, que tem como um tema nesta noite. Eu quero perguntar a você: Deus é três pessoas distintas ou ele é uma pessoa? Ele é três, como dizem as pessoas, ou ele é uma pessoa? Então, nesta noite, nós vamos aprender junto, nós vamos entender pelas Escrituras se Deus verdadeiramente é três pessoas. O que as Escrituras dizem acerca disso? O que é que a Bíblia diz? Que Deus é três, Deus é um, Deus é dois. O que é que as Escrituras diz? Se nós pegarmos a Bíblia aqui em capítulo Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 8, veja o que diz a santa palavra do Senhor. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Veja que escritura muito profunda, reveladora, que nos revela algo profundo. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, quer dizer, ontem, hoje e eternamente. Então ele é o mesmo no passado, ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Então ele não mudou, não é verdade? Ele é o mesmo, né? Eu quero ler outra escritura, parafrasear essa, Malaquias capítulo 3, versículo 6, para nós entendermos. Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Veja, a parte A do versículo. Aqui é Deus falando. Hebreus 13, 8 foi Jesus falando. Aqui em Malaquias 3, verso 6, é Deus falando. Então nós vamos entender que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Você crê dessa forma? Né? Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado, você vai dizer: irmão Marcelo, que doutrina é essa? Né? Será que isso não é uma heresia? Né? Porque veja bem, meus irmãos, como leitor das Escrituras, né, estou aprendendo também dia após dia a palavra do Senhor. Eu tenho ouvido, né, muitas pessoas falarem acerca de Deus, mas em seus discursos fica muita dúvida que não são esclarecidas. Eles dizem muitas coisas acerca de Deus que muitas vezes a Bíblia não diz aquilo. Por exemplo mesmo, veja, se diz nas igrejas hoje, se prega que são três pessoas distintas em Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Agora, perguntaria eu: qual dos três é Deus? Qual dos três é Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual dos três é Deus? Porque se são três pessoas e todos três é Deus, então existe aí três deuses. E nós, como conhecedores da palavra, sabemos que isso é paganismo. Isso não está na Escritura. Nós vamos analisar no Velho Testamento
que os profetas nunca falaram em duas pessoas ou em três pessoas em Deus. Eles crêem em um só Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz: Vede agora, ó Israel, que eu, pronome pessoal, o Senhor vosso Deus, sou o único Senhor. Olha, se ele é o único, então não existe outro. Não é verdade? Jesus Cristo disse aqui no Novo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, se ele não muda, tem alguma coisa errada nos ensinamentos dos homens em relação à divindade, não à trindade, à divindade. Porque os profetas não falaram em trindade, em três pessoas. Os apóstolos também não falaram em trindade, em três pessoas. Não, eles criam em uma pessoa. Não é verdade? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu estou com a mensagem do profeta, intitulada A Revelação de Jesus Cristo. Mas depois eu quero voltar na Bíblia para nós entendermos junto esse assunto, porque ele é bem complexo. E eu já ouvi pessoas falando várias coisas, de várias maneiras. Então, o que é que acontece? O que é que acontece é que fica muita dúvida, né? E as pessoas não são esclarecidas acerca da palavra. Então, aonde há dúvida, há uma confusão, porque a pessoa não consegue entender. Não é verdade? Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Veja, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tá vendo aí? Então, no versículo 4, se você analisar, você vai ver que a Bíblia diz aqui, João, recebendo as revelações de Jesus Cristo, ele disse que graça e paz seja convosco da parte daquele que é, aquele que é, e que era, e que há de vir. Veja, então é o mesmo que ele disse lá em Hebreus 13, 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas analise aqui, no parágrafo 21 da mensagem Revelação de Jesus Cristo, o profeta nos diz assim: agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, o Alfa e o Ômega e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições de uma única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados e em seu próprio sangue. Então aqui, esses títulos
Porque aqui não são nomes de Jesus Cristo, são títulos dele. São títulos. Aquele que é um título dele. Aquele que era também é um título dele. Aquele que há de vir também é um título do mesmo Senhor Jesus Cristo. A fiel testemunha também é um título dado a ele. O primogênito dos mortos é outro título dado a ele. Príncipe dos reis da terra é um título também dado a ele. O Alfa e o Ômega. Veja, Alfa é princípio, Ômega é fim. Então ele está mostrando que ele é o princípio e o fim. É o que Deus falou lá em Deuteronômio 32, 39. Que ele é o único Senhor. Se ele é o único, não há outro. Não há outro Deus fora Deus. Não há outro. Mas veja bem, deixa eu ler mais um pouco aqui, para você entender. E daqui a pouco eu vou entrar na Escritura para nós entendermos junto esse assunto. Porque ele é complexo. A gente tem que ir com calma, devagar, para que a pessoa entenda. Por quê? Veja bem, se nós formos crer que existem 3 pessoas em Deus, quando nós chegarmos na glória, nós vamos adorar a quem? Ao Pai? Ao Filho? Ou ao Espírito Santo? A quem nós vamos adorar? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque aí não há 3 pessoas. O profeta vai mostrar. É uma pessoa com 3 ofícios. Porque quando a Bíblia fala Pai, Filho, Espírito Santo, não está se relacionando a pessoas, está se relacionando a ofício. Mas nós vamos entender isso. O parágrafo 22 da mensagem Revelação de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, em João, lá no Apocalipse, se expressa assim, para mostrar a suprema deidade de Jesus Cristo e para revelar a deidade como um Deus. Para revelar como um Deus. Hoje em dia, há um tremendo erro, o qual ensina que há 3 deuses em vez de um. Se são 3 pessoas e todos 3 é Deus, então aí há 3 deuses. A linguagem perdeu o seu sentido. Não é verdade? Porque 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Eu não posso dizer, isso aqui é 3. Eu não posso dizer, isso aqui é 1. Não. Todo mundo sabe que isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3. A linguagem ela tem que estar de acordo com a sua palavra, com o seu sentido. Mas vamos lá. Esta revelação, como foi dada a João, Jesus, corrige esse erro. João, quando ele recebeu as revelações ali no Apocalipse, ele veio e corrige essa doutrina falsa. Porque isso aí é um paganismo disfarçado dentro do cristianismo. Não é que há 3 deuses, veja, mas um com 3 ofícios. Tá vendo? É um Deus com 3 ofícios. Pai não é um nome. Pai é um título de Deus. Filho não é um nome. Filho é um título de Deus. Espírito Santo não é um nome de Deus. É um título de Deus. Tá vendo aí? Mas Pai é um ofício também. Filho é um ofício. Espírito Santo é um ofício. Nós vamos entender isso. Há um Deus com 3 títulos. Títulos. Um Deus com 3 títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são títulos de Deus. Não são nome de Deus. Se você analisar Mateus 28, 19, quando ele mandou batizar, porque aquela ordem foi dada aos apóstolos, ele disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome singular do Pai. Ele usou um título. Do Filho, outro título.
e do Espírito Santo. Outro título. Ele mandou batizar no nome, mas ele usou 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu sou pai, eu também sou filho, e eu também sou espírito, mas o meu nome é Marcelo. Entendeu? Eu tenho nome e tenho título. Meus filhos me chamam de pai, minha mãe me chama de filho, mas o meu nome é Marcelo. Entendeu? Então Deus tem nome e tem títulos também. Se você for para o Velho Testamento, você vai encontrar 7 nomes redentores de Deus, de Jesus Cristo, que estavam em Jesus Cristo, que é o Jeová. Entendeu? Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Samar, e vários Jeová, que são títulos. São os 7 nomes redentores que estão em Jesus Cristo. Mas são títulos. Ele tem um nome. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. É o nome daqueles 3 títulos. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo Cristo. Esse é o nome daqueles 3 títulos. Foi assim que os apóstolos batizaram. Eles receberam a revelação. São Lucas 24, verso 45, Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Mas vamos lá. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que teve a igreja primitiva. Analise. E tem de ser restaurada nestes últimos dias, juntamente com a fórmula correta para o batismo em água. Então você vai entender que a igreja primitiva, ela teve essa revelação. Ela não tinha, os apóstolos nunca ensinaram 3 pessoas distintas. Porque eu digo isso porque eu estudei teologia. E a teologia, ela contradiz a Bíblia. Ela contradiz a Bíblia. Eu digo isso porque eu estudei. Eu estudei a teologia. A teologia diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Analise. E que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso é uma forma de manipular a mente das pessoas. Porque a Bíblia não diz isso. Isso é uma contradição com a Escritura. Isso é uma contradição. Porque analise o caso. Se Jesus é a segunda pessoa e o Espírito Santo a terceira pessoa, eu perguntaria para você: quem gerou Jesus no ventre de Maria? Não foi o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo. Agora eu pergunto, a segunda pessoa era para ter gerado a terceira, não era? Como é que a terceira pessoa pode gerar a segunda? Isso é uma contradição. Veja onde eles se contradizem. Veja onde eles se contradizem. Porque se o Espírito Santo é a terceira pessoa, a Bíblia diz que foi ele que gerou Jesus no ventre de Maria. Mas como é que pode o terceiro gerar o segundo? Não tem como. Era o segundo que tinha que gerar o terceiro. Então veja aí a contradição. Entra aí a contradição na palavra. A contradição com a Bíblia. A teologia que ensina isso. Eu falo isso porque eu estudei. E eu provo isso nos livros. Em vários livros, principalmente em rodapés de Bíblia, está falando isso aí. Quem lê a Bíblia, quem estuda, ela sabe disso. Entendeu? Mas vamos adiantar mais um pouco. Agora, os teólogos modernos não concordam comigo. Isso é o irmão Brana, o profeta, dizendo. Segundo o que saiu publicado numa grande revista cristã, a qual diz, a revista cristã falando, né? Esse ensino sobre a Trindade se encontra no próprio centro e coração do Antigo Testamento. Veja, essa revista dizendo que essa doutrina da Trindade está no Velho Testamento. Mas aonde foi que os profetas falaram de 3 pessoas?
Aonde? Se nos mandamentos, lá de Êxodo 20, a Bíblia já diz para não ter outros deuses, além do nosso Deus, além do verdadeiro Deus. Olha, isso a gente tem que abrir os nossos olhos. Porque a gente está acreditando dentro da igreja, e está tudo correto, está tudo bem, ali está o paganismo disfarçado. E se nós estamos ali dentro, nós somos responsáveis também por esse tipo de erro. Isso tem que ser corrigido. João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele mostrou que isso não existe. E o profeta vem para restaurar isso. Mateus 17, 11. Jesus, respondendo aos discípulos, disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para cumprir Malaquias, capítulo 4, verso 6. Para restaurar a fé dos filhos aos pais. Elias teve que vir para restaurar essas coisas. Porque se Elias não viesse, a noiva de Cristo se perderia. Por que ela se perderia? Porque ela também estava lá. Mas ela ouviu a voz do anjo. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Então nós saímos de lá, das suas doutrinas pagãs. E voltamos à doutrina original, à doutrina dos apóstolos. Mas vamos lá. Olha o que a revista diz. Tanto o Antigo como o Novo Testamento se opõem à ideia de que há mais de um Deus. Tá vendo? Não obstante, o Novo Testamento ensina com semelhante clareza que o Pai é Deus, e o Espírito é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Veja. E que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas numa verdadeira relação pessoal entre si mesma. Ali temos a grande doutrina de três pessoas, porém um Deus. Agora, como se explica isso? Como três pessoas podem formar uma? Como três pessoas podem formar uma? Não tem como, meus irmãos. Isso é doutrina pagã, isso veio lá de Roma. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Isso não está na Bíblia. Eu vou mostrar. Calma, eu vou chegar lá. Também dizem, Deus, segundo a Bíblia, não é somente uma pessoa, mas três pessoas num Deus, eles dizem. Esse é o grande mistério da Trindade. Veja bem, o grande mistério da Trindade. Onde a Bíblia nem fala de Trindade. A Bíblia nem fala de Trindade. Certamente o é, eles dizendo. Como podem três pessoas serem um Deus? Não somente há lugar na Bíblia para provar isto, mas essa doutrina mostra ainda uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idênticas substâncias. São três deuses. Veja. Ou o idioma tem perdido o seu sentido completamente. Veja. Se todos três é Deus, então há três deuses. A Bíblia não fala de três deuses. A Bíblia fala de um Deus. Está entendendo? Então a gente vamos entender pelas Escrituras que as pessoas estão interpretando a Bíblia, né? Os intérpretes aí da Bíblia estão acrescentando ela. Cuidado com Apocalipse 22, 18 e 19. Aquele que acrescenta ou diminui ela. Vocês tomem cuidado com isso, gente. Mas vamos lá. Escutem. Estas palavras outra vez. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se Ele é o Alfa e o Ômega, se Ele é o princípio e o fim,
Então Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Não tem outra forma, meu querido. Mas você vai entender isso à luz da Bíblia. Vamos lá. Agora, ali no princípio da igreja, não creram em três deuses. Veja, no princípio da igreja, eles não creram em três pessoas, em três deuses. E por que eles estão crendo hoje? De onde é que surgiu isso? Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos. Está vendo aí? Você não pode encontrar isso no meio dos apóstolos. Foi depois da era apostólica que esta doutrina entrou e verdadeiramente chegou a ser uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia. Analise isso. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em dois sentidos. E dessa separação saíram dois extremos. Veja. Um simplesmente foi ao politeísmo, crendo em três deuses, e outro foi ao unitarismo. Naturalmente, isto tomou um tempo para se desenvolver. Não foi assim já do dia para a noite. Não, isso levou um tempo para se desenvolver. Né? Porém, sucedeu e o temos hoje em dia. Porém, a revelação, através de João, dada pelo Espírito às igrejas, foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a plenitude. Veja bem. Está vendo aí? Então, nós vamos entender que não há três pessoas em Deus. Há uma só pessoa. Uma só pessoa. Veja bem. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? São Mateus, capítulo 1, verso 18, diz que Maria achou-se, concebido de quem? Do Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto aqui, se você tem uma esposa, e aquela esposa é engravida de você, quem é o pai da criança? Não é você? Então, se Maria engravidou do Espírito Santo, quem era o pai de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porém, Jesus mesmo disse que Deus era seu pai. O Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Vou lhe provar isso pela Bíblia. Eu vou lhe provar isso pela Bíblia, que o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Apenas ele é chamado de pai, ele é chamado de filho, ele é chamado de Espírito Santo. Está entendendo? Mas quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. E quem gera o filho no ventre de uma mulher não é o pai? Então o Espírito Santo e Deus é o mesmo. Abra no livro de Atos, capítulo de número 5. Vamos entender isso? Veja bem, Atos capítulo 5, aqui está aquele relato da mentira de Ananias e Safira, quando eles morreram por mentir, que venderam aquela propriedade e trouxeram uma parte do dinheiro só. Então eles mentiram lá, não foi? Mas eles mentiram a quem lá? Veja, no versículo 3, veja, Atos capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Veja, no verso 3, Pedro disse que eles mentiram ao Espírito Santo. Analise. No versículo de número 4, veja: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Analise. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Captou?
versículo de número 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Capítulo aí. No versículo 3, Pedro disse que eles mentiram ao Espírito Santo. No versículo 4, a Deus. No versículo 9, ao Espírito do Senhor. Aí eu pergunto, quantos Espíritos existem? Aqui eram 3 pessoas aqui? Não. Apenas Pedro falou, chamando Deus de Espírito Santo, chamando Deus de Deus e chamando Deus de Espírito do Senhor. Mas aqui não há 3 pessoas, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Está entendendo? É o mesmo Deus. Veja bem, se você pegar Atos, 1 Coríntios 12, você vai ver aqui os 9 dons do Espírito. Mas Paulo diz aqui que o Espírito é o mesmo, que opera 9 dons. Não são 9 pessoas, não são 3. É um Espírito só. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Veja bem, meu querido, analise bem. Quando a Bíblia fala Pai, Pai é Deus sobre todos. Pai é Deus sobre todos. Quando se fala Filho, é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Então lá no Velho Testamento ele era Pai, Deus sobre todo. Nos dias de Jesus ele era Deus conosco, manifestado em Jesus Cristo. E hoje ele é Deus em nós. Então é o mesmo Deus com 3 ofícios. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que Deus antigamente falava através dos profetas. Mas nesse tempo nos falou pelo Filho. Veja, aquele Deus que falava lá através dos profetas, no Novo Testamento ele falou através de Jesus Cristo. Era o mesmo Deus manifestado em carne. E hoje, como é que ele fala? É ele manifestado em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Então não há 3 pessoas. Há 3 ofícios de um Deus. Há 3 ofícios de uma pessoa. Pai, Deus sobre os profetas. Filho, Deus conosco. Em Jesus Cristo, Emanuel. Saindo de Emanuel, ele vem para Espírito Santo. Lá no Pentecostes, quando ele desce, ele se divide no seu povo. Ele vem habitar em nós. Hoje é Deus em nós. Esperança da glória. Então aí não há 3 pessoas. Aí há uma pessoa habitando de 3 formas. Cabe você entender pela revelação do Espírito Santo. Que não são 3 pessoas, são uma pessoa. Está entendendo? São uma pessoa. Eu vou mostrar aqui umas escrituras para que nós tiremos dúvidas, né? Muitas vezes a gente temos dúvida. Então eu vou mostrar Deus, o Jeová, falando no Velho Testamento, e vou mostrar Jesus no Novo. Isaías 44, versículo 6. Pega a Bíblia aí e vamos estudar. Para nós analisar. É bom nós tirarmos dúvida, porque nós precisamos saber, meu irmão, onde é que nós estamos. Escute bem, olha. Nós estamos vivendo dias de grandes enganos. De muito engano religioso, viu? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Isso é sério, querido. Isso é muito sério. Você precisa estudar a Bíblia e ficar com o que está escrito, não com o que os homens dizem. O que eu estou falando aqui, corrija.
Você não precisa crer em mim, você precisa crer no que está escrito na Bíblia. Eu estou te mostrando a palavra. Pega aí, Isaías 44, versículo 6. O que é que diz? Veja bem, aqui é Jeová falando, no Velho Testamento, né? Veja. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz agora aqui, ó. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Tá vendo? Ele disse que ele é o primeiro e ele é o último. Fora dele não há Deus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17. E veja o que Jesus disse aqui. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Entendeu aí? Jeová falou que ele era o primeiro e o último. Lá em Isaías 44, 6. Agora Jesus aqui em Apocalipse 1,17, ele diz que ele é o primeiro e o último. Agora, quem é quem aí? E aí? Quem é o primeiro e o último? É Deus ou é Jesus? Tá vendo, meu querido? A gente temos que analisar. Se você pegar São João 10, verso 30, Jesus declara isso. Eu e o Pai somos um. Se você ler o versículo 28 de São João 10, Jesus diz que as ovelhas estão na mão dele. No versículo 29, ele diz, as ovelhas estão na mão do Pai. Tá vendo? Olha, mas como é que eu vou entender isso? Tá vendo aí? Jesus disse que as ovelhas, no versículo 28 de São João 10, diz as ovelhas estão na minha mão. No versículo 29, ele diz as ovelhas estão na mão do Pai. Mas no versículo 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Não é dois e nem é três, tá ouvindo? É um. Eu e o Pai somos um. Então esse Jeová que falou que ele era o primeiro e o último, e esse Jesus que está dizendo que é o primeiro e o último, esse Jeová estava encarnado em Jesus. E Jesus, como Deus, estava falando a mesma palavra do Pai. Está entendendo? É simples a gente entender, meus queridos. É simples a gente entender. Isaías 45, veja, Isaías 45, vamos ver o que diz lá. Isaías 45, veja o que é que diz. Isaías 45, versículo 22 ao 23. Veja aqui, olha. Olhai para mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Tá vendo? Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Veja que é Jeová falando no Velho Testamento. Agora pegue Filipenses 2, verso 9, para você entender. Filipenses 2, verso 9. O que é que diz? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora lá em Isaías, Deus falou que todo joelho ia se dobrar diante dele. Agora aqui Jesus está dizendo que todo joelho vai se dobrar diante dele. É porque o Pai estava no Filho. Não são três pessoas. Não há três pessoas. Eu quero frasear aqui com o texto, São João 14. Isso é bem claro. Jesus Cristo, ele não nos deixa enganado.
São João 14. Veja que maravilha, mano. Coisa tremenda. Veja que coisa tremenda aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Veja, Tomé falou que não sabia o caminho, né? Como é que ele ia seguir Jesus sem saber, né? Olha o que Jesus respondeu para ele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai, como eles dizem por aí, não. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai, não. Ele falou, e ninguém vem ao Pai, porque ele é o Pai. Vamos entender aqui na Escritura? Verso 7. Se vós me conheceis a mim, ó, veja como é profundo, também conheceríeis a meu Pai. Jesus estava dizendo, se vocês me conhecessem, você estava conhecendo o Pai. Veja. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então os discípulos conheceram o Pai e viram o Pai. Não foi isso? Foi. Olha o versículo 7. São João 14, 7. Se vós me conheceis a mim, veja, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então os discípulos viram o Pai. Eles conheceram o Pai. Mas como, irmão Marcelo? Olha o verso 8. Disse-lhe Filipe. Filipe não entendeu aquilo. Porque Jesus estava falando do Pai, dizendo que eles já tinham conhecido o Pai. E já tinham visto o Pai. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja, Filipe quis ver a Deus, quis ver o Pai. Veja bem. Olha o verso 9. Então Filipe quis ver o Pai, não foi? Ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Olha o verso 9. Disse-lhe Jesus, estou. Essa palavra, ela não está nem no passado, nem no presente, ela está no futuro ali, ó. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então o Pai estava ali, sendo revelado. Através de quem? De Jesus. De Jesus. Porque veja, São João capítulo 1 diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é palavra. Então no princípio ele era a palavra estava com Deus, veja, e a palavra era Deus. Se você ler o verso 14 de São João 1, diz lá, e o verbo se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Deus se fez carne. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz, e quando entraste no mundo, falando acerca de Deus, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E qual foi o corpo que foi preparado para Jesus Cristo? Para Deus habitar? Qual foi o corpo? Jesus. Jesus era o tabernáculo que Deus habitava. Jesus foi claro, irmão. Jesus era a parte humana de Deus. É por isso que ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus falava como homem e falava também como Deus. Você precisa entender sobre as duas naturezas de Jesus. As duas naturezas de Deus. Humana e divina.
Analise bem aqui, ó. Veja bem. O Espírito Santo está nos revelando agora a palavra. Veja. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Tá vendo aí? Ele chorou. Agora eu te pergunto aqui. Aonde foi que você já viu, já leu na Bíblia que Deus chorou? Em nenhum lugar. Então veja, Deus ele tinha as duas naturezas. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Então, como homem, ele chorou. Porque ele era amigo de Lázaro. Então, como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele falou o quê? Lázaro, sai para fora. Ali era a parte divina falando naquele corpo. Tá vendo? Então, nós temos que entender as duas naturezas que estavam em Jesus Cristo, humana e divina. Analise outro caso. Você lembra daquela tempestade no mar e ele estava dormindo. Como homem, Jesus estava cansado. Ele andava de a pé. Ele tinha compromisso de anunciar a palavra de Deus. Ele veio revelar o Pai, então ele estava cansado ali no barco. Então ele estava dormindo. E o barco naquela tempestade, quase a ponto de afundar. E os discípulos, Senhor, então no céu corre. Não. Então, veja, como homem ele estava cansado dormindo. Mas como Deus, mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. Você está entendendo? Então, naquele corpo, Jesus Cristo era Deus que habitava. Por que ele habitava daquela forma? Irmão, Deus é simples. Deus é simples. Ele veio de uma forma simples para que todos pudessem entender ele, meu irmão. Isaías 35, verso 9, diz assim, irmão, que haverá um caminho santo, que os imundos não passarão por ele, mas é para os caminhantes. E lá diz, irmão, que nem os loucos errarão a porta. Então Deus, ele é tão simples, meu irmão, tão simples, que nem um louco consegue errar o caminho do céu, a porta do céu. Agora nós vemos aí os sábios, irmão, errando. Jesus agradeceu isso ao Pai. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste, escondeu essas coisas, essas revelações dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Está vendo aí, meu irmão? Nós não conhecemos a Deus, irmão, não é pela teologia, irmão. Os homens estão buscando a Deus no lugar errado. No lugar errado. Eles estão querendo estudar Deus. Como se estudar Deus, irmão? Se você nunca viu, não sabe como ele é. É como se fosse um vento. Você já viu o vento? Você pode sentir o vento, mas ver você não vê. Você vê o tempo? Não. Mas o tempo está aí. Você está vendo, meus queridos? Os homens estão indo em busca de Deus em lugares que não podem encontrá-lo. Você está entendendo? Os homens estão indo em busca de Deus em lugares que não podem encontrar Ele. Por que não podem encontrar? Porque Deus não está lá. Você sabe onde é que Deus está? Na sua palavra. Na sua palavra. Sabe o que a palavra dele diz? Eu sou Deus e velo em cumprir com a minha palavra. É isso. Você não vai procurar Deus em uma igreja, em uma religião. Não, Deus não está nesses lugares não, meu querido. Não, você está procurando Deus no lugar errado. Deus está aqui, ó. Aqui, ó. Você crê nisso? Você crê nessa Bíblia? Que você vê aí as pessoas, irmão, ó, Bíblia debaixo do braço, em cima dos púlpitos, interpreta. Eu pergunto a você, você crê no que está escrito aqui? Se você não crê, meu querido, sabe o que eu quero mandar para você? Larga a mão disso. Isso é verdade. Nós
que ministramos a palavra do Senhor, nós temos que ser sinceros com o povo, irmão. Não tem esse negócio de dizer para o povo assim, não, é melhor você com um pé na igreja e um pé no mundo. Olhe, Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que procede além disso, procede do maligno. Já vi pregador dizer, não, é melhor você com o pé na igreja e um pé no mundo do que com os dois pés lá fora. Não. Ou você está com os dois pés lá fora, ou você está com os dois pés aqui dentro. Não tem esse negócio, irmão. Nós vamos responder por essas pessoas. Nós vamos responder por essas almas. Não adianta ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Temos que ensinar a verdade. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não, irmão. Temos que mostrar para eles o céu mais alto e o inferno mais quente. Tá entendendo? Se você pegar São João capítulo 3, quando Jesus conversou com Nicodemos, quando você chega na altura do versículo 17, Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Você crê na Bíblia? Pergunta aqui, você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Aonde é que tem uma mentira aqui nela? Se não tem uma mentira nela, se toda essa palavra é a palavra de Deus, e por que nós não pegamos tudo? Pegamos umas coisas e descartamos outras, por quê? Por quê? Se toda a palavra é a palavra de Deus, por que pegamos umas coisas e as outras não queremos? Meu querido, se essa aqui é a palavra de Deus, Jesus disse lá em Mateus 4, quando ele estava no Monte da Tentação, ele disse assim, ó, quando Satanás pediu para ele multiplicar aquelas pedras em pães, sabe o que ele disse? Capite isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, é de Gênesis ao Apocalipse, toda palavra de Deus. Porque se toda palavra é verdade, irmão, então por que nós cremos umas coisas e não cremos outras? Então umas coisas são verdade, outras coisas são mentira? Que contradição é essa, irmãos? Ou nós somos verdadeiros cristãos ou nós somos falsos. Essa é a verdade. Ou somos verdadeiros cristãos ou somos falsos cristãos. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Essa é a verdade. Nós não temos de ficar dando água com açúcar a ninguém, não, irmão. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E a luz, ela tem que brilhar no meio das trevas. Agora uma coisa, diga você. Ninguém salga mais carne podre. Esse mundo está podre. Essas religiões estão podres. Não adianta colocar sal lá dentro, porque não adianta mais. Está podre. Depois que uma carne apodrece, você não salva mais ela, não. Você salga ela antes dela apodrecer. Depois que ela apodrece, acabou. Esse mundo está podre, essas religiões estão podres, contaminadas com o pecado, com a mentira, com o mundanismo, com as falsas doutrinas. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Entendeu? É isso, meus irmãos. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é Deus. Não existe três pessoas. Vamos acabar de analisar aqui São João 14. Veja que ele disse aqui para Filipe, né? Quando Filipe pediu, né? Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E ele disse o quê? Estou há tanto tempo convosco. Veja, Deus estava ali, no meio do discípulo, andando com eles, e eles não conheciam. Você conhece Jesus? Você sabe quem é ele? Talvez você conhece Jesus como a Igreja Católica te ensinou. Que ele é a segunda pessoa de Deus. É assim que você conhece ele? É assim? As pessoas estão procurando Jesus, mas quando Jesus chega, eles não querem ele. Não. Jesus, meu querido, é a palavra. É a palavra. Jesus é a palavra. Está entendendo?
Jesus não é um boneco aí de pensamento, não. Jesus é a palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, é isso que ele disse. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você crê ou você não crê. Entendeu? Veja o que ele disse, ó, no versículo 10. Ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele perguntou: você não crê não que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Veja. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus Cristo, irmão, ele veio revelar o Pai. Ele estava revelando o Pai ali aos discípulos. Está dizendo: olha, o Pai está aqui. Vocês não podem ver ele porque ele é Espírito. Mas aqui está a parte material dele. Esse corpo aqui é o corpo do Pai. As obras que eu estou fazendo, não sou eu que estou fazendo. É o Pai, o Espírito Santo que está dentro de mim, que está fazendo essas obras. Olha. Mas veja que eles não estavam vendo, como muitos hoje não estão vendo isso, irmão. Muitos não vê Jesus Cristo no profeta, revelando os 7 selos, restaurando a doutrina dos apóstolos, restaurando o batismo em nome de Jesus Cristo, restaurando a ceia com pão asmo e vinho, restaurando o lava-pés, restaurando a ordem da igreja, restaurando os dons, restaurando o casamento, restaurando o louvor. Quantos não conseguem enxergar no irmão Brana? Ali era Deus manifestado em carne. Mas muito diz, sabe o quê? Ele é falso. Mas eu te pergunto, me mostra o verdadeiro? Você só sabe mostrar o falso. Cadê o verdadeiro profeta? Se ele é o falso profeta, escute aqui. Se ele é o falso, ele saiu do verdadeiro. Porque você só pode fabricar uma coisa falsa tendo uma verdadeira. Me mostre onde é que está o verdadeiro. Se a mensagem do profeta William Marion Brana não prepara a noiva para ser arrebatada, a mensagem dessas igrejas aí jamais prepara. Porque a mensagem deles é, sabe o quê? É o reino na terra. É que Deus vai lhe dar isso, e que Deus vai te dar um milagre, e que Deus vai fazer isso, e que Deus... Meu irmão, nós estamos nos preparando para sair daqui, não para ficar aqui. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam. Ele mandou juntar tesouro no céu. Ele disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o coração desse povo está aqui, na terra, em busca de projeção, de coisas boas. Jesus não veio pregar coisas boas para ninguém, não. Jesus veio trazer a espada, a palavra do Pai. E essa é a verdade. Meu desejo é que Deus te abençoe, te ilumine, creia nas Escrituras Sagradas, creia no profeta que Deus nos enviou. Talvez você não conhece, mas procure estudar. Leia suas mensagens. Leia suas mensagens. E o Senhor vai te abençoar. Querido Deus, agradeço a Ti, ó Deus, por esse momento, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse amado ouvinte que está ouvindo do outro lado, Senhor. Ilumine a ele, Senhor, a sua palavra, como o Senhor iluminou, Pai, a Filipe. Como o Senhor mostrou o Pai ali a Filipe, Senhor. E aqueles que não conseguiam ver o Pai, mostre para eles, ó Pai, que há um espírito enganador dentro das denominações, dentro das religiões, dentro desses lugares que estão dizendo que são do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o meu desejo é que o Senhor abençoe esse amado ouvinte, ilumine-o com a palavra e a luz do Espírito Santo, cumprindo nele São Lucas 24, 47, abrindo o seu entendimento para que eles creiam na Escritura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.